Eu sou Vinícius Almeida, assistente social na Santa Marcelina Cultura, no programa Guri, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a educação no Brasil. A Constituição Federal de 1988 diz no seu artigo 205 que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Que tipo de educação as pessoas têm tido acesso? Que tipo de educação vem sendo garantida? O Brasil possui mais de 184 mil estabelecimentos escolares, sendo que 78% destes são pertencentes à rede pública, onde muitos deles têm péssimas condições de espaço físicos e, apesar disso, em 2016 foi aprovada uma emenda constitucional, a 95, que é conhecida como teto de gastos, o que significa cortes de recursos na área da educação. Qual a colaboração da sociedade? A participação popular é de suma importância para impedir que daqui para frente novas emendas tirem os direitos garantidos pelos cidadãos e para os cidadãos. A sua colaboração e incentivo nas escolas é garantida pela própria Constituição através dos conselhos de educação, das reuniões de professores e outras instâncias participativas que estão previstas na lei. Nós sabemos da importância da educação de qualidade para o desenvolvimento de um país. Segundo o movimento Todos pela Educação, existe uma urgência na necessidade de se melhorar a educação básica no Brasil. Afinal, ainda que não resolva todos os desafios, as pesquisas mostram que sem ela não haverá avanços significativos no quadro de desigualdades sociais, de redução da pobreza e tampouco da retomada de uma economia que seja duradoura. Falamos ainda do analfabetismo funcional. O Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional, o INAF, utiliza indicadores de proficiência com 5 níveis: analfabeto, rudimentar, elementar, intermediário e proficiente. E o grupo de analfabetos funcionais é formado pelos níveis analfabeto e rudimentar. Os analfabetos não conseguem ler palavras ou frases. Já no nível rudimentar, os indivíduos até conseguem encontrar informações explícitas em textos simples, mas não fazer inferências a partir daquilo que leram. O INAF mostra ainda que em 2018, cerca de 30% dos brasileiros entre 15 e 64 anos eram analfabetos funcionais. Segundo a Organização da Sociedade Civil Todos pela Educação, o dilema de o país não conseguir prover educação de qualidade em escala pode, em grande medida, ser explicado a partir do entendimento do desafio de duas naturezas, de uma ordem técnica e a outra de uma ordem política. Por exemplo, os desafios de uma ordem técnica envolvem as políticas educacionais que são essenciais para a aprendizagem e que já foram consolidadas pela literatura, mas não estão presentes em muitas das redes de ensino. Falta uma estratégia nacional e sistêmica que seja capaz de articular a União, os estados e os municípios em torno de um projeto comum e que consiga promover um alto grau de coerência entre as políticas educacionais adotadas. E tem um desafio de natureza política, que trata de um baixo incentivo dos governantes para atuarem politicamente pela educação e efetivamente buscarem melhorias na aprendizagem dos alunos, o que inclusive explica uma parte importante dos desafios de natureza técnica. De modo geral, o custo político de não se dedicar à educação, ele permanece sendo visto pelos governantes como baixo, já que dificilmente se perde votos e se o governante deixar de promover grandes melhorias e o benefício de promover mudanças estruturais, que por sua vez possuem altos riscos,
ele não é percebido como um garantidor de frutos eleitorais. A gente não mede a capacidade política de um candidato e suas propostas a partir da relevância destes assuntos. Então a sociedade ela compreende o analfabetismo como uma culpa, ela torna isso algo culpável àquele indivíduo. Entretanto, isso é resultado de um processo social de decisões políticas e técnicas que impactam os setores de determinados segmentos aí da população, que reproduzem e ampliam então as desigualdades. Paulo Freire chega a afirmar que seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceberem as injustiças sociais de maneira crítica. Há uma falta de vontade política em se assegurar estes direitos. Então, a participação popular é a esperança. Para romper esse cenário, nós precisamos ampliar a nossa concepção sobre a educação, para pensá-la fora das caixas e das estruturas formais e dos limites das políticas institucionais. Nesse sentido, podemos observar diversas iniciativas coletivas que, a partir dos anos 2000 em São Paulo, trouxeram novas possibilidades de aprendizado, formação e troca, como os saraus, os centros culturais, espaços independentes que promovem reflexão, que promovem a troca de informação e conhecimento. É o caso da lei municipal, que instituiu o programa de fomento à cultura da periferia de São Paulo, a Lei 16.496. Essa lei que foi criada e redigida pelos movimentos culturais, que são organizados em assembleias espalhadas pelas regiões e os territórios periféricos da cidade. A aprovação dessa lei ela conta com um processo de organização coletiva que inverte o fluxo histórico de uma política criada de cima para baixo, mas ela traz esperança sobre a possibilidade de novas formas de apreender, de transformar e de recriar as nossas realidades a partir de um processo educativo e coletivo, de nós para os nossos, nesse movimento democrático. Espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha ofertado sentido para você e nos vemos numa próxima. Até lá!